Olá, meus amores! Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os critérios de divisibilidade. São algumas regrinhas que nos auxiliam na hora da resolução de exercícios que envolvam divisão. Eu espero que vocês gostem, tá? Foi feito com muito carinho e que de fato possa ajudá-los. Tudo bem? Então vamos começar? Critérios de divisibilidade. São regras que possibilitam saber se um número natural é múltiplo ou divisível por outro número natural, diferente de zero, sem que seja necessário resolver a divisão. Eu coloquei aqui para vocês um resuminho com o quê? Com os critérios de divisibilidade. Eu posso falar para você do 2. O 2, para ser divisível por 2, todo número tem que ser par. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Para ser divisível por 4, ele tem que terminar em 0, 0, ou os dois últimos algarismos ser múltiplo de 4. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tem que ser divisível pelos dois. Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos é divisível por 9. E para ser divisível por 10, o último algarismo tem que ser 0. Tá bom? Então, vamos lá treinar um pouquinho. Primeiro, o 2. Ele tem que ser par. Vamos lá. Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 se ele for par, isto é, se o último algarismo for 0, 2, 4, 6 ou 8, que são os números pares, mas eu vou olhar sempre o último algarismo. Então, primeiro exemplo, 20, que o último algarismo dele é o 0. 0 é um número par? Sim, 0 é um número par. Então, eu posso dizer que ele é divisível por 2. Próximo, 738. O último algarismo dele é o 8. 8 é um número par? 8 é um número par. Se ele é um número par, então ele é divisível por 2. Próximo, 316. O último algarismo é um 6. Tá vendo? Olha só. Se o último algarismo é o 6, então ele é divisível por 2. E o último, 5.732. O último algarismo que eu tenho aqui é o 2. 2 é um número par? É um número par. Então, neste caso, ele também é divisível por 2. Vou treinar um pouquinho mais. Então, tá. Ó, lembrar que os números pares são 0, 2, 4, 6 e 8. E os ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Separe os números abaixo em divisíveis por 2 ou não. Então, eu vou colocar aqui, ó, os divisíveis por 2, uma barrinha, e os que não são divisíveis por 2. Para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Os números que eu tenho são esses. Vamos primeiro procurar aqueles que são pares. Esse é par. Esse é ímpar. Então, não é. Esse é par. Esse é ímpar. 1009 termina com 9. 9 é o quê? Ímpar. Então, não é divisível por 2. 984 termina em 4. 4 é o quê? Par. Então, ele é divisível por 2. 60 termina em 0. 0 é o quê? Par. Também é divisível por 2. E 215 termina em 5. 5 é um número ímpar. Então, não é divisível por 2.
Novamente, pares e ímpares. Verifique se os números abaixo são divisíveis por 2. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Vamos lá. O que vocês acham? Quem é o melhor? Quem é o último algarismo da letra A? É o 5. 5 é um número ímpar. Então, ele é divisível por 2? Falso. O outro, letra B, quem é o último algarismo? É o 3. 3 é o quê? Ímpar. Então, é divisível por 2? Não, também é falso. Letra C, 67. O último algarismo dele é quem? O 7. Ele é par ou é ímpar? É ímpar. Então, continua sendo falso. Nenhum dos três é divisível por 2. 890. Termina com 0. 0 é o que, gente? 0 é par. Se 0 é par, significa que ele é divisível sim por 2. Então, é verdadeiro. 765. Termina com 5. 5 a gente já sabe, né? É ímpar. Se 5 é ímpar, ele não é divisível por 2. É falso. 438. O último algarismo é o 8. 8 é o que, gente? 8 é par. Se 8 é par, ele é divisível por 2. E eu coloquei aqui na letra G esse número enorme, só para mostrar para vocês que para ver se é divisível por 2, não interessa o tamanho do número, eu vou só no último. E o último aqui é o 8. O 8, ele é um número que? Par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Tá? Nosso resuminho agora, nós vamos falar de quando os números são divisíveis por 3. A soma dos algarismos é divisível por 3. Vamos lá? Número 21. O que eu vou fazer? Eu tenho a minha tabuada do 3 e eu vou somar os algarismos do 21. Eu vou fazer 2 mais 1. 2 mais 1 é igual a 3. Eu tenho 3 na minha tabuada do 3? Sim, eu tenho 3 na minha tabuada do 3. Então, eu posso afirmar, sim, que o número 21 dá para dividir por 3. Próximo, 738. O que eu tenho que fazer? Somar os algarismos. 7 mais 3 mais 8. 7 mais 3 são 10. 10 mais 8 são 18. 18 está na minha tabuada do 3? Vamos ver? Tá sim. Se ele está, então, significa que 738 dá para dividir por 3. Próximo, 316. Vou somar os algarismos. 3 mais 1 mais 6. 3 mais 1 são 4. E 4 mais 6 são 10. Vamos procurar o 10 na minha tabuada do 3? E não tem. Tem 9 e tem 12, mas não tem 10. Significa, então, que esse 10 aqui não é divisível. Ou seja, o 316 não é divisível por 3. Próximo número, 5.736. Vamos somar os algarismos. 5 mais 7 mais 3 mais 6. 5 mais 7 são 12. 12 mais 3 são 15. E 15 mais 6 são 21. 21 está na tabuada do 3? O que vocês acham? Tá sim. Se ele está na tabuada do 3, significa que o número 5.736 é divisível por 3. Tudo bem?
Mais um pouquinho da divisibilidade por 3. Nós vamos separar os números daquele mesmo jeitinho, tá? Divisíveis por 3 e os que não são divisíveis por 3. Vamos colocar os nossos números aqui. Colocamos. O que a gente tem que fazer mesmo para ver se é divisível por 3? A gente tem que ver se a soma dos algarismos é múltiplo de 3. Para ser múltiplo de 3, tem que estar na tabuada do 3, certo? Então, vamos lá ao primeiro, 92. Vou fazer a continha aqui, ó, nessa luzinha. 9 mais 2. 9 mais 2 são 11. Tem 11 na tabuada do 3? Não, tem 9 e tem 12. Então, 92 não é divisível por 3. 232. Então, vou somar 2 mais 3 mais 2. 2 mais 3 são 5. E 5 mais 2 são 7. Eu tenho 6 e tenho 9 na tabuada do 3. O 7 eu não tenho. Então, o 232 também não é divisível por 3. Vamos ver o próximo. 3.452. 3 mais 4 mais 5 mais 2. 3 mais 4 são 7. 7 mais 5 são 12. E 12 mais 2 são 14. 14 tem na tabuada do 3, ó. Ali tem 12 e ali tem 15. Não tem 14. Então, ele também não é divisível por 3. 1009. 1 mais 0 mais 0 mais 9. 1 mais zeros é igual a 1. E 1 mais 9 é igual a 10. Tem 10 na tabuada do 3? Não, tem 9 e tem 12, mas não tem 10. Então, 1009 também não é divisível por 3. 1722. Vou escrevê-lo aqui, 1722. 1 mais 7 mais 2 mais 2. 1 mais 7 é igual a 8. 8 mais 2 é igual a 10. E 10 mais 2 é igual a 12. Tem 12 na tabuada do 3? Sim, tem 12 na tabuada do 3. Significa que o 1722 é divisível por 3. 984. 9 mais 8 mais 4. 9 mais 8 são 17. E 17 mais 4 é igual a 21. Tem 21 na tabuada do 3? Sim, tem 21 na tabuada do 3. Isso significa que o 984 é divisível por 3. 53 agora. 5 mais 3. Quanto é 5 mais 3? 8. Tem 8 na tabuada do 3? Não, tem 6 e tem 9. Então, o 53 não é divisível por 3. E o nosso último número, 105. 1 mais 0 mais 5. 1 mais 0, 1. 1 mais 5, 6. Tem 6 na tabuada do 3? Sim, tem 6 na tabuada do 3. Então, o número 105 é divisível por 3. Tudo bem? Verifique se os números abaixo são divisíveis por 3. Eu vou colocar alguns números aqui. E vocês vão me dizer se ele é divisível por 3. Vou fazer na minha lousinha, tá bom? Acho que fica mais fácil, tá? Vou colocar a tabuada também, né? Porque pode ser que alguém aqui não saiba. Então, vamos lá. 729. 7 mais 2 mais 9. 7 mais 2 são 9. 9 mais 9 são 18. Tem 18 aqui? Tem 18 aqui. Então, o número 729, ele é verdadeiro, ele é divisível por 3. 816. 8 mais 1 mais 6. 8 mais 1 são 9. 9 mais 6 são 15. 15 tem na tabuada do 3? Sim, 15 tem na tabuada do 3. Isso significa que o 816, ele é divisível por 3.
6.632. 6 mais 6 mais 3 mais 2. 6 mais 6 são 12. 12 mais 3 são 15. E 15 mais 2 são 17. Tem 17 na tabuada do 3? Olha lá. Isso é meu cachorro, tá, gente? Ali eu tenho 15, ali eu tenho 18, mas eu não tenho 17. Isso significa que ele não é divisível por 3. E o último, 4.584. 4 mais 5 mais 8 mais 4. 4 mais 5 são 9. 9 mais 8 são 17. E 17 mais 4 são 21. 21 tem na tabuada do 3? Sim, 21 tem na tabuada do 3. Isso significa que o número 4.584, ele é divisível por 3. Tudo bem, gente? Agora, vamos lá. Fizemos o 2 e o 3. Quando ele é divisível por 4? Ele é divisível por 4 se ele terminar com 2 zeros ou os seus dois últimos algarismos são números divisíveis por 4. Eu olho sempre os dois últimos algarismos, se for 2 zeros ou se são múltiplos de 4. Vamos dar uma olhadinha? Um número é divisível por 4 se os seus dois últimos algarismos forem 0, 0 ou formarem um número divisível por 4. Coloquei aqui uns números. Quem eu vou olhar? O 100? Não. Os dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos são quem aí? 0, 0. Se os dois últimos são 0, 0... ou se os dois últimos são divisíveis por 4, ele vai ser divisível por 4. O que acontece aqui, gente? Coloquei uma tabuadinha do 4, né? Que é sempre bom, né? Tem algo... Pode ser, eu tô duvidando, mas pode ser. Olha quem são os dois últimos aqui. 0, 0. Então, ele é divisível por 4. Por quê? Porque ele termina em 0, 0. O outro, termina em quem? 36. Olha lá na tabuada do 4 para ver se tem o 36. Tem, né? Termina em 36. Olha o 36 aí, que bonitinho. Então, ele é divisível por 4. E esse? Vou pegar quem? 14. 14, gente. Tem 14 na tabuada do 4? Não, não tem. Termina em 14. Então, ele não é divisível por 4. E o último é o 52. Espera aí, mas a minha tabuada do 4 foi só até o 40. Isso não quer dizer que a tabuada termine no 40, ela continua. Depois do 40, eu posso ter outros números. Que outros números eu posso ter? O 44, o 48, 52. Olha aí. 52 apareceu. Então, 52 está sim na tabuada do 4, portanto, ele é divisível por 4. Então, vamos a mais um exercício de divisibilidade por 4. Dessa vez, nós vamos fazer aquele de separação, tá? Eu vou colocar alguns números e nós vamos separar aqueles que são divisíveis por 4 e aqueles que não são divisíveis por 4, certo? Os números vão ser os seguintes: 35, 546, 3.428, 1.512, 1.009, 984, 60 e 200. Vamos lembrar da regrinha. Para ser divisível por 4, o que tem que acontecer? Os dois últimos algarismos é que nos interessam. Eles têm que ser 0 ou 0, ou eles têm que estar na tabuada do 4. Vamos lá? Tabuadinha do 4 aqui. Olha o primeiro número que eu tenho ali, 35. Ele já está
Já são os dois últimos algarismos. Tem 35 na tabuada do 4? Não. Então, ele já vai sair daqui. Ele vai para os não divisíveis por 4. Próximo. 46. Espera aí. A minha tabuada só vai até o 40, mas eu posso continuar ela, não posso? Eu posso continuar. Do 40, eu posso ir para o 44. Do 44, eu posso ir para o 48. Ó, 44, 48. Passou pelo 46? Não. Então, ele também não é divisível por 4. Próximo, 3.428. O 28 tem sim lá na tabuada do 4, ó. 4 vezes 7 é igual a 28. Então, 3.428 é divisível por 4. 1.512, olha os dois últimos algarismos, formam o 12. Tem 12 na tabuada do 4? Sim, tem 12 na tabuada do 4. É o 4 vezes 3 que dá 12. Então, significa que 1.512 é divisível por 4. 1.009, vou olhar agora os dois últimos algarismos. 0, 9, forma 9. Tem 9 na tabuada do 4? Não, não tem. Então, ele não é divisível por 4. Próximo número, 984. 984 termina em 84. A minha tabuada só foi até o 40. Eu tenho 3 possibilidades. Eu vou começar da mais difícil, vou para a média e depois vou para a que eu e Holanda considero mais fácil, tá? Então, eu vou continuar a minha tabuada até tentar chegar no 84. Eu estou no 48, 52, mais 4, 56, mais 4, 60, mais 4, 64, mais 4, 68, mais 4, 72, mais 4, 76, mais 4, 80, mais 4, 84. Olha o 84 aí, gente, ele apareceu. Se ele apareceu, significa que ele está na tabuada, ele não aparece naquela, mas a tabuada ela é infinita. Então, 984, ele é divisível sim por 4. Mas eu poderia fazer de uma maneira diferente. Essa é a forma média de se fazer, tá? Eu comecei com a mais difícil, vou para a média e depois a que eu gosto mais. Eu posso pegar esse 84 que eu tenho aqui e já verificar se ele é divisível por 4. Como? Realizando a divisão. 84 dividido por 4. Pego o primeiro algarismo, o 8. 8 dá para dividir por 4? Sim, dá 2. 2 vezes 4 é igual a 8. 8 menos 8 é igual a 0. Abaixo o próximo número. Quem é o próximo número? O 4. 4 dá para dividir por 4? Dá. Dá 1. 1 vezes 4 é igual a 4. 4 menos 4 vai ser igual a 0. Então, a gente viu que ele já era divisível por 4. E tem aquela outra forma que eu disse a vocês. Que outra forma? Que é a que eu acho mais simples. Bom, se é 84 e a minha tabuada foi até o 40, se eu colocar uma outra tabuada aqui, eu tenho 80. Vocês concordam? Eu tenho 40 aqui e 40 aqui. 80. 80 mais 4 dá 84. Então, eu já sei que está na tabuada do 4 também. Então, eu posso afirmar que 984 é divisível por 4. 60 agora. Bom, como eu fiz aquela listagem lá prévia, o 60 está aqui, ó. Se ele está aí, significa que ele é divisível por 4. Então, 60 é divisível por 4. E o último é o 200. 200 termina em quem? 00. Isso já é pré-requisito. Se termina em 00, o número ele é divisível. Então, vamos a mais um probleminha, tá bom? Considere o número de 4 algarismos para que os valores de A, esse número é divisível por 4.
Então, eu quero saber para que valores de A o número vai ser divisível por 4. O número que eu tenho que considerar é este aqui, tá, gente? 1400 e alguma coisa que termina em 6. Para ser divisível, o número tem que terminar com 00 ou os dois últimos algarismos têm que formar um número divisível por 4. Bom, terminar em 00 ele já não termina. Então, eu vou lá na minha tabuada do 4 para ver quem é que termina em 6. Vamos lá? Eu tenho o 16 e eu tenho o 36. Isso indica para mim que eu posso ter como último algarismo deste número, o 6, o A ele pode valer 1 para ser 16, ou ele pode valer 3 para ser 36. Mas eu tenho que lembrar que a minha tabuada não termina no 40. A minha tabuada ela continua. Mas eu quero só os dois últimos algarismos. Então, eu vou ter que parar no 99. Eu não posso ficar inventando muito. Então, eu vou continuar a minha tabuada, tá bom? 40 mais 4, 44. Mais 4, 48. Mais 4, 52. Mais 4, 56, mais 4, 60, mais 4, 64, mais 4, 68, mais 4, 72, mais 4, 76, mais 4, 80, mais 4, 84, mais 4, 88, mais 4, 92 e mais 4, 96. Não vou colocar agora mais 4, 100, porque eu sempre me preocupo só com os dois últimos algarismos, né, na divisão por 4. Muito bem, vamos ver quem é que está acompanhado do 6 por último. A gente tem o 56, tem o 96 e tem o 76. Então, o A ele pode valer 1 e 3, mas ele também... Se a gente continuar a tabuada, ele também valerá 5, 7 ou 9. Divisibilidade por 5. Para ser divisível por 5, um número ele tem que terminar em 0 ou 5. 0 ou 5. São as únicas coisas que eu olho. O último algarismo. Se o último algarismo for um desses dois números, ele é divisível por 5. O primeiro, 100, termine com 0. É divisível? Sim, ele termina em 0, portanto, ele é divisível. O número 735 termina com quem? Com 5. Bom, ele termina com 5. Se ele termina com 5, ele é divisível por 5. 314 termina com quem? Com 4. Termina com 4, verdade. Mas 4 é divisível por 5 para terminar? Não, não é. Então, ele não é divisível. E 5.750 termina com 0. Se termina com 0... a gente já sabe que ele é divisível sim. Tudo bem? Vamos separar? Novamente, nosso 0 e 5 aqui. Vamos separar aqueles que são divisíveis por 5 e aqueles que não são divisíveis por 5. Bom, para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Vou colocar os números aqui. Coloquei. E aí, gente? Tem bastante, né? Olha o primeiro, 35, termina com 5, então ele tem um sorrisinho aqui, ele é. O número 546, termina com 6, não é nem 0 e nem 5, então ele não é. O número 3.428, termina com 8, não é 0 e não é 5, então não é divisível por 5. O número 1515, termina em 5, então ele é divisível por 5. O número 1009 termina
em 9. 9 não é nem 0 e nem 5, então ele não é divisível por 5. O número 984 termina com 4. 4 não é 0 e não é 5, então ele também não é divisível por 5. O número 60 termina em 0. Se termina em 0, ele é divisível por 5. E o último número, que é o 200, que também termina em 0. Se ele termina em 0, ele também é divisível por 200. Por 200 não, por 5. Agora, olha isso aqui, gente. Verifique se os números abaixo são divisíveis por 5. Por que eu coloquei números gigantescos? Porque só me interessa o último. O resto não interessa. Então, na letra A, termina em quem? Em 5. Se termina em 5, sim, é verdadeiro. Ele é divisível por 5. Na letra B, termina em quem? Em 0. Se termina em 0, ele é verdadeiro. Ele é divisível por 5. Na letra C, termina em 2. 2 é 0? 2 é 5? Não. Então, ele não é divisível por 5. Tudo bem? Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, olha esses dois carinhas aqui. O que a gente vai ver? A gente vai ver quando que ele é divisível por 2 e por 3. Todo número par é divisível por 2, então ele tem que ser par. E por 3, a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, eu tenho que fazer duas verificações aqui, gente. Primeiro, eu tenho que verificar se ele é divisível por 2 e depois verificar se ele é divisível por 3. Para isso, nós vamos olhar aqui. O nosso número, ele termina em 0, então ele é par. Se ele é par, o que acontece? Ele é divisível, sim, por 2. Agora, vamos pensar no 3. Para ele ser divisível por 3, eu tenho que somar. 1 mais 0 mais 0. 1 mais 0 dá 1. E 1 mais 0 dá 1. Tem 1 na nossa tabuada do 3? Tem? Claro que não, gente. Não tem, começa no próprio 3, né? 0, 3, 6, 9. Então, ele é divisível por 2, porque ele é par. Mas a soma dos seus algarismos foi igual a 1. E 1 não é múltiplo de 3. Portanto, ele não é divisível por 6. Próximo número, 5.850. Ele é par ou é ímpar? Termina com 0. Eu sei, então, que ele já pode ser divisível por 2. Ele é par. Agora, tenho que ver se é por 3 também. A soma dos algarismos. Vamos ver? Então, vamos marcar que ele é par. Então, ele é divisível por 2. Mas agora, a gente tem que somar seus algarismos. 5 mais 8 mais 5 mais 0. 5 mais 8 são 13. E 13 mais 5 são 18. E 18 mais 0 são 18. Na tabuada do 3 tem sim. 3 vezes 6 é igual a 18. Então, ele tanto é par, sendo assim divisível por 2, como a soma dos algarismos dele é múltiplo de 3, pois está na tabuada do 3, o número 18. Então, eu posso afirmar que ele é divisível por 2 e é divisível por 3. Se ele for divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6. Agora, aquela nossa separaçãozinha, divisíveis por 6 e não divisíveis por 6. Esse é meu marido tossindo, tá, gente? Desculpa. Bom,
colocar os números aqui. Tem uma regrinha que a gente tem que lembrar, né? Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos lembrar de mais uma regrinha aqui. Para ele ser divisível por 2, ele tem que ser par. E para ele ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser múltipla de 3, ok? Então, vou colocar os números aqui. Primeira coisa, eu vou ver se são divisíveis por 2. Se não for divisível por 2, eu não preciso nem tentar ver se é divisível por 3, porque eu já sei que já não vai ser por 6, tá? No mínimo tem que ser por 2. Então, quem pode sair daqui? O 35, porque ele é ímpar. O 1515, porque ele é ímpar. E o 201, porque ele é ímpar. Muito bem. Agora, para ver se é divisível por 3. Por 2, eu sei que esses 5 últimos são. Agora, por 3, eu preciso somar, né, gente? Não tem outro jeito. Deixa eu colocar um ímpar aqui, que é só para a gente não esquecer. Vamos somar? 5 mais 4 mais 6. 5 mais 4 são 9. 9 mais 6 são 15. Será que eu preciso colocar a tabuada do 3, gente? Aqui? Será? 3 vezes 5 é igual a 15, né? Se 3 vezes 5 é igual a 15, ele é múltiplo de 3 também. Então, o número é divisível por 6. Vamos fazer o outro. Apagar aqui. 3 mais 4 mais 2 mais 8. 3 mais 4 são 7. 7 mais 2 são 9. 9 mais 8 são 17. Pode procurar na tabuada do 3. Fica à vontade. Você vai ter 15 e você vai ter 18, mas você não vai ter 17. Se você não vai ter 17, o 17 não é múltiplo de 3. Então, ele não pode ser múltiplo de 6 também. 1008. Vamos apagar aqui, colocar o 1008. 1 mais zeros dá 1. E 1 mais 8 dá 9. Tem 9 na tabuada do 3? Será que tem, meu Deus do céu? O que vocês acham? 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 dá 9. Então, ele é múltiplo de 3. Então, ele vai ser múltiplo de 6 também. 702. Vamos apagar aqui. 7 mais 0 mais 2. 7 mais 0 dá 7. 7 mais 2 dá 9. Pus meu 9 aqui. Acabei de ver, né, gente? Por favor. Que 3 vezes 3 é 9. Ele tá na tabuada do 3. Então, ele é múltiplo de 3 e ele é um número par. Portanto, ele é divisível por 6. E o nosso último número, 60. 6 mais 0. 6 mais 0 é igual a 6. Tem hora que dá vontade de se recusar a fazer, né? Será que 6 está na tabuada do 3? Claro que tá. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, 6 é múltiplo de 3 também. Significa que o número 60, ele é divisível por 2, porque ele é par. E ele é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos dá 6. E 6 é um número múltiplo de 3. Tudo bem? Divisibilidade por 9. Vamos lá, gente. Um número é divisível por 9 se a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 9. É igualzinha do 3. Você tem que somar. No caso do 3, tem que estar na tabuada do 3. No caso do 9, você tem que somar e tem que estar na tabuada do 9. Tudo bem? Vamos a alguns exemplos aqui. Olha que exemplos bonitinhos. O primeiro, 27. Vou colocar a tabuada do 9, que pode ser, né? Que alguém, de repente, não saiba. 2 mais 7 é igual a 9. Tem 9 lá na tabuada do 9? Sim, tem 9 na tabuada do 9. Então, eu posso afirmar que ele é divisível. 738.
7 mais 3 mais 8 dá 18. Tem 18 na tabuada do 9? Sim, tem 18 na tabuada do 9. Então, eu posso afirmar também que ele é divisível. 316. 3 mais 1 mais 6 é igual a 10. Tem 10 na tabuada do 9? Não, tem 9 e tem 18, não tem 10. Se não tem 10, então ele não é divisível por 9. 5.796. 5 mais 7 mais 6, 5 mais 7 mais 9 mais 6 dá 27. Tem 27 na tabuada do 9? Sim, 9 vezes 3 é igual a 27. Então, ele é divisível por 9. E aí? Vamos separar? Divisíveis por 9 e não divisíveis por 9. Nossos números estão aqui. A gente já sabe que tem que somar, né, gente? Eu já sei também que tem algumas pessoas com algum probleminha de tabuada, já coloco aqui. Bom, se eu tenho que somar, eu preciso de uma lousinha, né? Então, vamos começar a somar. 36. 3 mais 6 é igual a 9. Tem 9 lá na tabuada? Sim, tem 9 na tabuada. Então, 36 é divisível por 9. Depois, 846. 8 mais 4 mais 6 dá 18. Tem 18 na tabuada do 9? Sim, tem 18 na tabuada do 9. Então, eu já sei que o número 846 é divisível por 9. Próximo, 3.428. 3 mais 4 mais 2 mais 8 dá 17. Tem 17 na tabuada do 9? Não, eu tenho 9 e tenho 18. Eu não tenho 17. Então, eu já sei que ele não é divisível por 9. Próximo, 1575. 1 mais 5 mais 7 mais 5 dá 18. Tem 18 na tabuada do 9? Sim, tem 18 na tabuada do 9. Significa que 1575 é divisível por 9. 1008. 1 mais 0 mais 0 mais 8 dá 9. Tem 9 na tabuada do 9? Claro que tem, né, gente? Então, 1008 é divisível por 9. 702 agora. 7 mais 0 dá 7. E 7 mais 2 dá 9. 9 tem na tabuada do 9? Sim, 9 tem na tabuada do 9. Então, ele é divisível por 9. 61. 6 mais 1 dá 7. Nem vou olhar, tá? Porque a tabuada começou com 9, né? Eu não comecei nem com 0, foi com 9. E o próximo é o 201. 2 mais 0 dá 2. Mais 1, 3. Tem 3 na tabuada do 9? Não. A nossa tabuada poderia começar no 0. Depois iria para o 9. Nunca passaria pelo 3. Então, 201 não é divisível por 9. Tudo bem? Mais um exemplinho para gente. O número 61125 AB é divisível por 9. O valor máximo da soma dos algarismos A e B será... Primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar aqui. Tabuada do 9. Eu sei que a soma dos algarismos tem que estar na tabuada do 9. Ótimo. Vou fazer uma lousinha aqui e vou escrever 61125 AB. Agora, vamos somar 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. E 10 mais 5 vai dar 15. Ou seja, sobrou para o A mais B um valor. Que valor pode ser esse? São só um algarismo para cada letra. Então, o A poderia valer 9 e o B poderia valer 9. Se nós considerássemos isso, A mais B seria igual a 18.
Se eu coloco 18 aqui na soma de A mais B, 15 mais 18, eu vou encontrar 33. E não é 33 que eu quero um número que seja múltiplo de 9. Bom, 33, o mais próximo dele é o 36, que já ultrapassou. Então, o número máximo que eu posso encontrar vai ter que ser o 27. E para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 15. Quanto é que falta para eu chegar no 27? Então, eu vou fazer uma simples subtração aqui. O 27 menos o 15. 7 menos 5 dá 2. E 2 menos 1 dá 1. Então, eu sei que no lugar desse 18, o A mais B tem que valer no máximo 12. 15 mais 12 é igual a 27, que é um número que está na tabuada do 9. Portanto, é a alternativa B. Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 se ele terminar em 0. Tem uma setinha aí, ignorem que ela deveria aparecer em outro momento. Exemplos. Vamos lá. Para ser divisível por 10, tem que terminar em quem? Em 0. Olha que difícil. Esse termina, então ele é divisível. Esse termina, então ele é divisível. Esse não termina, esse termina em 4, então ele não é divisível por 10. Esse termina em 0, então ele termina. Vamos fazer mais um exercício, gente. Vamos separar os números divisíveis por 10 e não divisíveis por 10. Bom, esse é mais fácil, né? Eu tenho uma lista de números aqui, bonitinha. Eu só tenho que separar para um lado quem termina com 0 e para o outro lado quem não termina com 0. Então, vamos lá. 35 não tem 0. 540 tem 0. 3.420 tem 0. 1.515 não tem 0 no final. 1.000 tem 0. 984 não tem 0 no final. 60 tem 0 no final. E 200 tem 0 no final. Todos esses que estão assinalados com a flechinha vermelha, exceto aquela flechinha perdida ali, são números que terminam em 0. Então, todos eles são divisíveis por 10. Então, eu terei o 540, o 3.420, o 1.000, o 60 e o 200. E esses que sobraram, realmente eles sobraram. Eles não são divisíveis por 10. O 35, o 1.515 e o 984. E eu terminei sem saber para que era essa flechinha. Muito obrigada, tá? Muita paz, muita saúde para vocês. Esses slides eles foram elaborados por mim e pela professora Rafaela Fabro. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida já sabe, entre em contato. Até a próxima aula, gente.